E aí pessoas, tudo bem? Antes da gente começar, eu quero pedir mais uma vez que você vá até aí embaixo e se inscreva no canal. Me dê essa força para que a gente continue falando da educação. E hoje eu vou falar sobre um tema que divide um pouco opiniões entre os colegas professores, que é o uso dos filmes como recurso em sala de aula. Muitos colegas criticam o uso de filmes dentro de sala de aula. Dizem que quando o professor recorre aos filmes é porque ele está cansado, ou porque não preparou uma aula, ou porque não está afim de dar aula. Isso é um verdadeiro absurdo, principalmente quando se deixa vazar essa opinião para os alunos. E aí a gente está falando de uma questão ética muito séria, porque mina o trabalho daqueles colegas professores que utilizam os filmes como recurso de aprendizagem. É claro que eu não vou pôr a minha mão no fogo e dizer que isso não exista entre colegas professores, mas tem situações em que fica muito claro que os alunos falam e muitas vezes falam respaldados por discursos de colegas professores. Quando, por exemplo, você entra em sala, começa a montar a estrutura para apresentar um vídeo e aí eles perguntam para você: hoje é aula ou é filme? Isso atrapalha muito a vida de quem busca outros recursos além do quadro, além da caneta ou do giz para trabalhar. Então nesse vídeo eu quero dar algumas dicas de como utilizar filmes como recurso de sala de aula e também quero dar algumas indicações de filmes que podem ser muito bem utilizados com os seus alunos, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Bom, para começar, para evitar esse tipo de problema, sempre que possível, trabalhe a apresentação de vídeos associada à matéria de um outro colega professor. Por exemplo, existem filmes em que a abordagem histórica está associada à abordagem biológica, à abordagem científica em geral. E aí você pode utilizar um filme para tratar de um determinado assunto unindo 2 ou 3 disciplinas. Uma coisa muito importante, fundamental, quando você for escolher um filme é, antes de apresentar esse filme, assista até o final, até a última cena. Nunca apresente para os seus alunos um filme que você nunca viu, porque isso pode criar uma situação de constrangimento geral e às vezes pode gerar um problema sério em relação aos pais dos alunos. Eu me lembro de uma vez que eu estava usando um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular numa turma de ensino médio e eu não tinha assistido o filme por completo. E esse é um documentário que fala sobre a questão da guerra ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E há um momento em que aparecem os meninos do Instituto Correcional Padre Severino, em que os garotos aparecem completamente nus. Eu lembro de um constrangimento, de um clima muito pesado que ficou na sala de aula. Então, se você não quer ter surpresas desagradáveis, assista o filme até o final. Outra coisa importante é a adequação daquele filme ou daquele vídeo que você tem a apresentar à faixa etária da turma. Se você apresenta um filme infantil demais para uma galera mais velha, você não vai ter a atenção plena dessa turma e aí você vai perder o controle sobre ela. E o contrário acontece quando você leva alguma coisa densa demais para uma turma imatura. Aquilo que seria super positivo, ou que você achava que seria super positivo, pode se transformar em uma aula desastrosa. Deixe sempre clara qual é a sua intenção ao apresentar aquele vídeo. Nunca deixe isso solto para que não pareça um momento recreativo pura e simples. Não que você não possa apresentar um filme de forma recreativa. Eu mesmo, vez ou outra, faço isso com as minhas turmas de ensino fundamental, com direito a pipoca, bala e etc. E dá super certo. É legal porque até cria um momento de afetividade bacana entre você e a sua turma. Se for necessário, se você tiver, por exemplo, uma turma um pouquinho mais difícil, deixa claro já um conjunto de objetivos para a apresentação daquele filme. Por exemplo, você pode já deixar no quadro algumas questões que você quer que sejam respondidas ao final do filme, para que eles fiquem bastante atentos aos detalhes e percebam qual é o seu intuito ao apresentar. Outra coisa que eu considero fundamental é ter um pequeno momento de debate ou de produção textual, ou mesmo as duas coisas. Nesse ponto, é legal você que é de uma disciplina fora da área de linguagens, trabalhar em associação com um professor ou professora de língua portuguesa, ou mesmo de redação, para que haja uma produção textual ao final disso.
para que ela te auxilie nessa correção. Dessa forma, você consegue ensinar o seu aluno a buscar o tema central de cada filme, de cada história, a raciocinar em torno daquilo que assiste e não simplesmente assistir e engolir qualquer coisa de forma pouco crítica. E agora eu quero dar algumas dicas de filmes que podem ser apresentados para os seus alunos e os temas que cada um deles aborda. Eu vou fazer isso numa ordem aleatória, não necessariamente numa ordem de preferência minha, ok? Para os pequenos de ensino fundamental, principalmente para trabalhar a questão ecológica, a questão da interferência humana no espaço natural, existe uma comédia americana com o Brendan Fraser, que no Brasil ganhou o título de Deu a Louca nos Bichos. É um filme bastante engraçado, com aquele humor que as crianças adoram, aquele humor bastante físico, e que conta a história de um grupo de animais que se organiza para sabotar a construção de um condomínio numa área de floresta. As crianças costumam se divertir bastante com esse filme. Também nessa mesma pegada de interferência humana em uma área natural, a gente tem uma animação chamada Os Sem Florestas. Esse já fez um pouco mais de sucesso no Brasil, que conta a história de um grupo de animais que, ao final da hibernação, percebe que surgiu na sua floresta um grande condomínio. Quando o assunto for o Brasil, principalmente o Nordeste brasileiro, um filme muito bom que eu indico é a produção nacional O Alto da Compadecida. Ele também é bastante divertido, é muito interessante para se trabalhar, já que é muito comum no currículo do 7º ano a gente ter o Nordeste, as regiões brasileiras sendo trabalhadas. Para tratar, principalmente com os menores, de questões a respeito de diversidade, de inclusão, de aceitação, existe um filme que eu considero lindo, sensacional, chamado Zootopia. Zootopia sempre dá muito certo, sempre pega muito bem com os alunos. E ao final dá um super debate sobre diversidade, sobre respeito. Porque Zootopia é a história de uma coelhinha que vai para uma cidade que é toda estratificada, tanto a partir dos ambientes naturais de cada grupo de animais, quanto em relação a comando, onde o prefeito da cidade é o leão, a polícia é toda formada por predadores, e ela é a única que normalmente seria uma presa e que está tentando realizar o seu sonho de se tornar uma policial. Então, para esse tipo de discussão, eu considero Zootopia um filme perfeito. Já para o ensino médio, a gente tem algumas coisas que são um pouco mais densas, que são um pouco mais complexas e que dá para trabalhar com todo tipo de situação. Por exemplo, apesar de eu ser da área de ciências humanas, há um filme que eu considero muito bom chamado Criação, que vai contar a história de Charles Darwin, não só a partir da perspectiva de suas viagens, e também o seu dilema em relação à publicação e ao lançamento da teoria da evolução das espécies. O confronto dele com a religiosidade da época, os seus dilemas pessoais. É o tipo de filme que dá para ser apresentado em conjunto por professores de história, de geografia, de biologia e de educação religiosa nas escolas onde ela está presente. Sem contar que dá para incluir tanto a filosofia quanto a sociologia nessa história. E dá um enorme debate no final. Quando o assunto for o mundo moderno e o nosso modo de vida, há um episódio de uma série da Netflix chamada Black Mirror. Chamado Queda Livre. Ele é sensacional porque mostra uma sociedade que é toda estratificada a partir da quantidade de likes em redes sociais que cada um de seus membros recebe. Serve bastante para a gente pensar e fazer os estudantes pensarem a respeito do modo de vida que estão levando hoje. Aliás, em relação a refletir a respeito da vida que se leva, poucos filmes são tão brilhantes quanto o já clássico Matrix. Matrix é um prato cheio para a filosofia. Há uma série de questões fundamentais, de mitos que estão presentes nesse filme. Se a gente quiser ensinar os nossos alunos a enxergarem nas entrelinhas, ele é fantástico. Outro filme que eu considero obrigatório para o ensino médio é a produção alemã de 2008, A Onda. O filme conta a história de uma experiência realizada numa escola alemã, onde um professor de ensino médio tenta mostrar aos seus alunos a possibilidade do surgimento de um novo regime autocrático como foi o nazismo.
o professor mostra detalhadamente o processo de formação de um regime fascista, o processo de ascensão do fascismo. Então A Onda é um filme que torna até difícil nos dias de hoje que os alunos não reflitam um pouco a respeito do que está acontecendo à nossa volta. Caraca, entrou um inseto pela janela aqui. Uma outra série que eu vou recomendar sempre que seja apresentada em sala de aula, e há episódios que dá pra gente trabalhar com o ensino fundamental e outros bons para trabalhar com o ensino médio, é a série do início dos anos 2000 da Rede Globo, chamada Cidade dos Homens. Cidade dos Homens gira em torno de dois personagens, Acerola e Laranjinha. A história dos dois sempre gira em torno da sobrevivência e as dificuldades que passam dois garotos que vivem no morro da cidade do Rio de Janeiro. E são várias as situações que acontecem em 5 ou 6 temporadas e que vão acompanhando o crescimento deles desde pequenos até chegarem à idade adulta. Então Cidade dos Homens sempre vai ser recomendado para trabalhar com as questões de ordem e desordem de espaço urbano, sobre as questões sociais em relação às opções dos jovens, se caem na criminalidade ou não, as questões relativas à própria adolescência, a divisão de classes dentro do espaço de uma cidade. São muitos os temas que podem ser trabalhados a partir dessa série, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E para fechar essas minhas dicas, tem uma comédia americana muito interessante chamada Idiocracia. Idiocracia é a história de duas pessoas que vão servir de cobaia para uma experiência das Forças Armadas Americanas que gira em torno da criogenia. Um cara de raciocínio mediano e uma prostituta só vão acordar por acidente 500 anos depois. E quando acordam no futuro, descobrem que os Estados Unidos se transformou em uma nação de idiotas completos. E que eles, que hoje em dia são pessoas de QI mediano, nesse futuro são as duas pessoas mais inteligentes de todo o planeta Terra. É muito divertido, tem muitas situações muito engraçadas, personagens muito engraçados, como o presidente dos Estados Unidos, que é um ex-lutador de luta livre da WWE, interpretado pelo sempre muito engraçado Terry Crews. Bom, então em resumo, se você tiver objetivos claros, se você deixar bem claros esses objetivos para a turma, se você sempre trabalhar os filmes de forma a adequá-los ao tema que você está tratando, se você sempre buscar algum objetivo prático, algum trabalho, uma produção textual ou mesmo um debate para esclarecer os alunos sobre os objetivos de se apresentar aquele filme, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido utilizando o cinema como recurso de sala de aula. Eu espero que dessa forma, mais uma vez, eu tenha conseguido te ajudar aí de alguma maneira. E se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo e principalmente indica para os colegas, para estudantes, para pais de alunos, para que a gente possa continuar trazendo as situações relativas à educação para cá, para o nosso canal do YouTube. Então, é isso, fiquem com Deus e até a próxima.